A paz do Senhor. Hoje a gente vai estudar um pouco a Bíblia e eu escolhi um texto, assim, bem legal. João 8, a mulher adúltera. E eu convido você a ler comigo, certo? Vamos lá? Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o para poder ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar, ele levantou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenado por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até ao último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Pronto. Bom, gente, para essa mensagem, eu resolvi colocar um texto para o estudo, na verdade, do costume. Para o estudo, eu resolvi colocar um tema para a gente estudar, tá? E o tema é a cilada. O texto que acabamos de ler deixa claro que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Aí eu lhe pergunto, o que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Alguém se arrisca a dizer: Sara, quem sabe Jesus, o estresse do dia a dia levou Jesus a subir ao monte para ficar sozinho, admirar as paisagens. Quando chegar a noite, ele admirar quão maravilhoso é contemplar o céu estrelado. Não, Jesus não foi fazer nada disso. Jesus simplesmente foi orar. Orar e orar. Aqui está um exemplo que ele deixa para nós, certo? Está escrito que pela manhã bem cedo ele retorna ao templo. Pelo que dá a entender é que Jesus estava no templo no dia anterior e subiu ao Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo ele retorna ao templo de novo. E acredite, está escrito que todo o povo ia ter com ele. Aqui está o mistério, porque os escribas e fariseus perseguiam tanto Jesus.
procurava de todas as formas o acusá-lo. Por quê? O que os escribas e fariseus mais temiam perder era a multidão. Só que eles estavam sendo deixados de lado e o seu rival tomando espaço. Então, o jeito, já que o moço é bom, todo mundo está gostando dele, e a gente está ficando de escanteio, o jeito é a gente aprontar uma, porque não vai dar certo. E acredite, o povo, todas as vezes que Jesus ia ministrar, o templo lotava. Então, assim, isso era motivo de muita inveja da parte dos escribas e fariseus. Até porque também o povo estava cansado daquele discurso fraco, vazio, sem unção. E Jesus chega com uma graça, com autoridade, com um poder. Tinha passado a noite toda no monte. Gente, olhe, é de dar glória. E o que mais me admira é que todas as vezes que eu ouço pregações, canções, fala que quem trouxe a mulher para Jesus foi a multidão. E não foi. Quem trouxe a mulher foi os escribas e fariseus. A multidão já estava com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, certo? Então, assim, qual era a intenção deles em levar aquela mulher até Jesus? Qual era a sua verdadeira intenção? Não era apedrejar a mulher. Não. A intenção mesmo deles era apedrejar Jesus, tirar Jesus de cena, e não a mulher. Vocês acham mesmo que eles estavam preocupados com o estado espiritual e moral daquela mulher? Claro que não, gente. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil e delicada com o povo. Aproveitar que a multidão estava ali, todo mundo empolgado, querendo ouvir Jesus. Que maravilha! Quando ele prega é diferente, quando ele ensina é diferente. E eles viam isso. Só que o que eles não esperavam é que Jesus tinha passado a noite toda, a noite inteira no Monte das Oliveiras. E aqui está o segredo. Porque Jesus nunca perdeu uma guerra. Sara, é porque ele era o Filho de Deus. Ele era homem também. Ele só tinha a sua natureza, certo? Mas ele era humano como eu e você. Sujeito às mesmas paixões, as mesmas aflições, os mesmos desejos. Jesus sentiu tudo que um homem e uma mulher podem sentir. Então, quando eu sinto algo, eu não posso dizer assim, ninguém sabe o que eu estou sentindo. Aí, alguém humano, terreno, mas Jesus, ele sim, ele sabe. Então, ele é a pessoa que eu indico a você quando estiver se sentindo triste, desprezada, caluniada, sozinho. Ei, Jesus já sentiu isso e ele é a melhor pessoa para te compreender. Ele não vai te julgar, certo? Vamos voltar para o texto.
Jesus tinha passado a noite inteira no Monte das Oliveiras. Aqui está o segredo, porque Jesus nunca perdeu uma guerra. Foi a noite toda orando. Aí é impossível. Não dava para Jesus fracassar em sua missão, nunca. Por acaso, ele poderia ter ido a qualquer outro monte, mas ele foi ao Monte das Oliveiras. E sabe por quê? Esse monte, ele tem um significado. Ele é da oliveira que se extrai o azeite. Na Bíblia, o azeite era usado para unção. Ele era ungido? Era. Mas Jesus, ele sempre queria mais. Ele sempre queria mais unção. Ele queria mais poder. Ele queria mais graça. Ele queria sempre estar aos pés do seu Pai, ouvindo seus conselhos. Até porque muitos queriam a sua derrota, o seu mal. Mas os acusadores de Jesus, e não da mulher, aquela pobre mulher era apenas uma, eu vou usar aquele termo assim, eu não sei nem se é correto, cobaia. Eles pegaram aquela mulher só como uma maneira de acusar Jesus, porque no intuito mesmo era Jesus. Eles não tinham noção de onde Jesus tinha vindo. No mínimo, eles achavam que Jesus era como eles, que ficavam subindo e descendo, procurando alguém em situação de fracasso, em pecado, para se utilizar do pecado de alguém para condenar Jesus, para colocar Jesus em uma situação difícil. Só que eles estavam redondamente equivocados. Enquanto eles planejavam algo contra o meu Jesus, Jesus estava no monte se enchendo de unção, de poder. Aqui está uma lição deixada por Jesus. Quer vencer? Quer vencer seus inimigos? Não bata a boca com eles. Não perca seu tempo tentando se justificar. Vá para o monte orar. Lá você vai ser prensado, mas vazio de lá você não sai. Acredite. Os escribas e fariseus, eles não eram homens leigos que não entendiam nada da lei. Pelo contrário, eles tinham um conhecimento profundo das escrituras. Mas viver, não, jamais. Observe que na tradução da Bíblia King James, está escrito que eles pegaram a mulher no ato. Gente, a mulher está lá, pense que situação difícil. Não foi alguém que viu e pegou testemunha e trouxe e falou, estava ali praticando, não. Eles próprios foram até o lugar onde a mulher estava com o homem lá. E acredite, pegou a mulher lá, puxou e levou para Jesus. Olha que situação. Eu não sei não, mas eu fico assim pensando, será que eles não armaram para aquela mulher? Até porque ninguém que vai trair alguém vai escrever na testa, eu vou sair hoje para adulterar, eu vou sair para trair. Não. Como é que aqueles homens sabiam que aquela mulher ia trair seu esposo naquele dia?
exatamente no momento que Jesus estava no templo ministrando, exatamente no momento que Jesus está com uma multidão, está com o povo. Sara, propício. Só que, assim, eu creio que ou ele já sabia que a mulher era atrapalhada e aproveitou e deixava ela lá, minha filha, vivendo sua vida aí de adultério. E aproveitou aquele dia para se utilizar da pobre mulher. Poder de revelação eles não tinham. E acredite, era uma época em que a lei era severa. A mulher que ia praticar tais atos, ela era bem discreta. Gente, o ato daquela mulher era errado. Aquela mulher vivia, mas nunca se importou com a situação daquela mulher. Provavelmente eles conheciam aquela mulher, mas eles nunca deu a mínima para ela, para a situação em que ela vivia. Mas naquele dia ele pega aquela mulher para usar para os seus próprios propósitos. Não era para eles estarem examinando as escrituras. O correto não era esses homens estarem dentro do templo, examinando as escrituras, ensinando o povo. Até porque eles deveriam estar lá buscando mais conhecimento. E eles então saberiam que quem estava ali era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas não, eles estavam procurando alguém na sua fraqueza, para se utilizar da própria fraqueza da mulher para acusar Jesus. A atitude até que estava certa. Eles não estavam errados em pegar a mulher que estava adulterando, certo? Porém, a intenção deles era errada e má. Está escrito em Deuteronômio 9:10 que o próprio Deus, ele escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. E o 7º mandamento era: não adulterarás. Só que está escrito também em Levítico, se eu não me engano. Eu acho que é. Levítico 20:10. Que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados e mortos. Aí, os fariseus, eles tinham e têm um ato de proteger uns e matar outros. Eles são professores nisso. O mais intrigante é que eles só levaram uma mulher. A parte mais frágil, não tinha como se defender, até porque nessa época as mulheres não tinham praticamente valor algum, né? Mulheres não eram valorizadas. O que a mulher falava não tinha nenhum valor. Mas eles esqueceram que eles estavam diante, sabe de quem? De Jesus. Aleluia. Aí Jesus sondou os corações e sabia que o intuito deles não era cumprir a lei, e sim armar uma cilada para ele. Ele resolve agir de uma forma, assim, bem diferente da que eles estavam acostumados a ver Jesus.
Até porque a forma que Jesus agiu foi interessante. Ele se abaixa, começa a escrever no chão. O que Jesus escreveu no chão não fica registrado, certo? Essa atitude de muitos estudiosos era simplesmente uma forma de menosprezar a atitude dos seus acusadores. Tipo assim, era como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão apenas fazendo um teatro, certo? O que Jesus queria mais tratar era com eles próprios. Nem era a mulher, porque a mulher Jesus já tinha sentenciado ela, já tinha livrado ela da morte, mas Jesus, a intenção mesmo de Jesus era mostrar para os seus acusadores que ele não era igual a eles, certo? E o propósito de Jesus era trazer arrependimento para ele, abrir a mente deles. O fato de Jesus escrever no chão era uma afronta para os fariseus e escribas. Algumas interpretações que eu não concordo é que uns dizem assim, que Jesus escreveu o pecado da mulher no chão, e ali estava dizendo que daqui a pouco e aquilo ali ia ser apagado e o pecado da mulher ia ser esquecido. Gente, Jesus não queria tratar com a mulher. Jesus já estava tudo... Jesus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Jesus já tinha o plano de salvação para a mulher. O problema era os fariseus e os escribas. Entendeu? Então, assim... eu não concordo porque, na verdade, o intuito de Jesus com aquela atitude era trazer aos escribas e fariseus quão vulnerável eles eram. E é por essa razão, é o que eu fico pensando assim, é algumas interpretações bíblicas que temos agora nessa geração, que isso está levando as pessoas a ficarem vulneráveis também com o pecado. Tem nada a ver. A atitude de Jesus ali era para trazer, abrir a mente dos fariseus, certo? Então, assim, Jesus sabia que o negócio não era com a mulher, e sim com ele. E a sentença da mulher Jesus já tinha. Eles já tinham sentenciado a mulher, mas Jesus também tinha. E Jesus disse, depois eu me resolvo com ela. Mas eles insistiam. Os escribas e fariseus, eles tinham uma perseverança em dar resultado nos seus propósitos, que os cabra era, misericórdia, se nós que somos cristãos tivéssemos essa mesma persistência, gente, a gente já tinha colocado o céu na terra. Oh, meu Deus! E o que a gente pode observar é que Jesus pergunta mais uma vez,